Saúdo a todos os nossos queridos irmãos, irmãs, a todos os que nos assistem e nos ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez examinando as Escrituras para aprendermos o caminho da salvação. Hoje nós vamos examinar sobre o caráter, as qualidades daqueles que aceitam a Jesus. Nós vemos aqui, eu vou ler alguns versículos apenas, nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 5, a palavra de Deus assim nos fala: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja aqui, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve e nos assiste neste dia. Veja aqui o conselho de Deus para a igreja, para aqueles que querem verdadeiramente servir a Deus. A palavra nos ensina que nós temos que tratar as pessoas como se fossem da nossa própria família carnal. Embora nós saibamos que pertencemos a uma família espiritual. Mas a palavra também nos ensina que o que é espírito nós não vemos ainda. Nós não sabemos como havemos de ser, como diz a palavra, mas sabemos que fomos comprados por bom preço para pertencer à família de Deus, recebendo a salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então nós vemos que lá no passado, na antiga aliança, nós vemos que Deus separou Abraão, de Abraão veio seu filho Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó vieram os 12 patriarcas de Israel. Então nós vemos que aquela família física, humana, carnal, iniciada em Abraão, se transformou no Israel de Deus, o Israel material, o Israel físico, terreno, se transformou nesse Israel de Deus. Uma família carnal. Hoje nós temos uma família espiritual. E nós precisamos reconhecer que nós não nos fazemos a nós mesmos. Nós somos aquilo que nós vimos em toda a nossa vida, em todo o nosso aprendizado aqui. Nós refletimos aquilo que aprendemos. E nós que escolhemos se queremos refletir as coisas boas ou se queremos refletir as coisas ruins. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 5, a palavra de Deus diz assim: muitas pessoas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Não vivem, só têm aparência, mas não vivem. Mas nós precisamos ter o caráter cristão, precisamos ter as qualidades de Jesus na nossa vida. Então nós, entendendo que somos uma família, nós vamos dar graças a Deus por termos tantos irmãos sobre a face da terra. Não irmãos somente carnais, mas também os espirituais. Mas a palavra exorta para que nós tratemos as pessoas como irmãs, as pessoas idosas, as mulheres idosas como a mães, admoestando os anciãos, ou ajudando, ensinando e vendo os exemplos dos anciãos como a pais, os mancebos como irmãos, as mulheres idosas como a mães,
as mais moças como irmãs em toda a pureza, honrando as viúvas que são verdadeiramente viúvas, e que seus filhos, se elas têm filhos e sobrinhos e parentes, que aprendam a exercer misericórdia, aprendam a recompensar seus pais, porque isso é agradável. Manda que recompensemos a nossa família carnal, humana. As pessoas às vezes aceitam a Jesus e se esquecem de seus familiares, abandonam, não dão ajuda, não dão auxílio, simplesmente abandonam. E nós temos que entender isso. Nós não nos fizemos a nós mesmos. Hoje, nós somos um reflexo daquilo que nós vivemos até hoje. E nós vemos aqui que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. Então você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste, se você é uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, ou está lutando para chegar neste patamar maravilhoso de ser escolhido, escolhida de Deus, porque nós precisamos batalhar sim, o reino do céu é tomado à força, e é a nossa escolha, eu quero, muitos querem encontrar a porta estreita e não conseguem, mas Deus está nos iluminando você, mostrando a você que a porta é Jesus, temos que entrar por ela. Aí entraremos e sairemos e acharemos pastagem, diz a palavra, o alimento para a nossa alma. Mas aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Então nós vemos aqui que nós somos aquilo que nós aprendemos. Tudo de bom que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Deus que nos instrui, através de um, através de outro. Então hoje eu dou graças a Deus. Graças a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, que me ensinaram coisas maravilhosas. São pessoas como todas as pessoas da face da terra. Nós todos temos defeitos, mas nós não estamos olhando os defeitos. Nós estamos olhando as virtudes, o caráter, as qualidades. E é isso que nós vamos adquirir para nós. Nós não vamos pegar o exemplo das coisas erradas, mas das coisas boas, das coisas certas, daquelas que agradam a Deus. Dou graças a Deus pela irmã Geni, minha mãe, meu pai já está com Deus. Dou graças a Deus por muitos que já se foram, meus professores na escola, na faculdade, no colégio, meus amigos, alguns amigos já se foram também, meu tio Roberto, que Deus o tenha também, já partiu desta vida, e outros tantos que estão aí ainda, meu tio Orozimbo, mas outros tantos que estão aí, minha tia Lourdes, que Deus abençoe, meu tio Álvaro, a tia Zenaide, meus primos, meus irmãos carnais, o irmão Paulo, o irmão Rubens, quanto que eu tenho aprendido com essas pessoas, quanto que Deus tem me ensinado através do amor demonstrado por essas pessoas. Então nós precisamos meditar. O que eu sou nesta vida? Eu devo isso a Deus, principalmente a Deus, em primeiro lugar a Deus, mas também para essas pessoas que foram exemplo de amor, de fé, de virtude, foram e são exemplos de amor, de fé e virtude, e que eu posso me espelhar nessas pessoas. Dou graças a Deus pelos meus irmãos também na fé, muitos irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Adventista, da Igreja Batista, também os irmãos da Obra em Restauração, muitos irmãos da Congregação Cristã, meu pai na fé, o irmão Toninho Ambrise, que me ensinou as primeiras letras da Palavra de Deus. Como pagar a essas pessoas? Como recompensar? Não é possível. Rogo a Deus que abençoe a todos, que é o máximo que eu posso fazer. Mas a palavra diz também que se eu puder ajudar, se eu puder fazer alguma coisa materialmente, eu tenho que fazer. É minha família. São carne da minha carne e nós estamos unidos. Se não são da mesma carne, são do mesmo espírito. Então não vamos fazer distinção entre família carnal e espiritual, embora exista principalmente a carnal que as pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo pelos nossos familiares.
E a palavra manda que nós temos que ajudar e socorrer, estender a mão, fazer o que for possível, porque isso é um testemunho de amor. Então, querido irmão, querida irmã, vamos sentar e meditar, ou melhor, dobrar o nosso joelho, nos apresentar a Deus e meditar. O que nós somos hoje é reflexo de tudo o que nós vivemos, o que nós vimos, o que nós aprendemos. Vimos muitas coisas boas e vemos também muitas coisas ruins, mas vamos guardar as boas, vamos guardar os bons exemplos, vamos colocar em prática os bons exemplos, as boas palavras, as boas mensagens, o bom ensinamento da palavra de Deus. E isso muita gente, ainda que a pessoa não se ache evangélica, não se ache crente, mas crente é todo aquele que crê. Evangelho é todo aquele que crê em Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo foi anunciado no Evangelho, na Boa Nova. Evangelho significa Boa Nova. E quem não acredita na Boa Nova, qual cristão que não é evangélico? Qual cristão que não crê? Então somos todos cristãos. Não vamos julgar a um, julgar ao outro, mas vamos ver os bons exemplos, vamos ver as virtudes, vamos ver o caráter cristão, as qualidades, e vamos imitar, como o apóstolo Paulo nos ensina. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós temos que imitar os bons exemplos, temos que imitar as boas coisas. Ah, mas aquela pessoa não é da minha igreja, nós não temos igreja, nós somos cristãos, nós temos um pastor só um pastor nós temos, é Jesus Cristo. E todos nós dependemos dele e ele nos comprou por bom preço. Nós não somos de igreja nenhuma, nós somos de Jesus. Então, irmãos, irmãs, você que nos assiste, nos vê neste dia, que Deus te ilumine, que você possa meditar e ver os exemplos que você recebeu na vida e reconhecer que você é hoje o que você é, não pelo teu esforço, não pela tua luta, mas porque você viu o exemplo de outros, você ouviu as palavras de outros e de outras pessoas, e as coisas boas você guardou com você. Não se esqueça daqueles que te ajudaram, daqueles que oram por você, porque nós sozinhos, irmãos, nós não podemos nada. O apóstolo Paulo desejava estar com Deus, mas por causa da igreja, por causa dos servos e servas do Senhor, por causa da pregação da palavra de Deus e o amor que ele tinha por todos os que pertenciam à igreja e aqueles que estavam desejando pertencer. Ele então pediu a Deus que ficasse um pouco mais por causa das pessoas. E que bom exemplo que foi o apóstolo Paulo. Então vamos, irmãos, observar as pessoas, seguir o bom exemplo, ouvir as boas palavras. E vamos também procurar ser exemplo para outros, vivendo verdadeiramente o amor, não negando a eficácia da misericórdia, mas vivendo verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para que outros possam olhar para nós e dizer, aí está um grande exemplo de servo de Deus, de serva de Deus. E nós teremos o nosso galardão. A nossa recompensa não é aqui, ninguém vai nos dar alguma coisa e nós não esperamos também daqui. Nós esperamos do nosso Pai, do nosso pastor, do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto na tua vida e no teu coração. E que possamos a cada dia servir melhor a Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Em Jesus não há divisão, em Jesus não há contenda, em Jesus não há rancor, em Jesus existe somente amor. Que Deus te abençoe e a toda a tua família. Amém.